Meus amigos do YouTube, estamos aqui mais uma vez para fazermos juntos o nosso planejamento de trabalho. Seja bem-vindo. Se você não acompanha esse canal, muito prazer, meu nome é Theo. Faremos juntos o nosso planejamento para esse domingo, dia 21 de agosto. Estou gravando esse planejamento ainda no sábado, logo após o meu encerramento do dia de trabalho de sábado, que foi um sábado muito bom, muito produtivo, com muitas oportunidades para os meus métodos de trabalho, tá? Principalmente para overgoals e alavancagem. Foi um dia muito bom. Vou tentar conversar com vocês e comentar rapidamente alguns desses jogos. Deixei muita coisa hoje no meu Telegram. Se você não me segue no Telegram, tem um link aqui na descrição. Você vai acessar o link sobre.theoborges.com e vai clicar ali no Telegram. E comentei muito do que eu fiz hoje ali com vocês, tá? Nesse domingo, a gente tem como destaque o grande jogo entre Palmeiras e Flamengo para essa rodada do Brasileiro, que muitos têm esse jogo, eu acredito também, como uma possível final antecipada, tá? E a Betfair está com uma super cotação de 18 para um ambas marcam entre esses dois times. Se você não tem conta na Betfair, clica aqui embaixo, utiliza aí essa super cotação, leia os termos de uso e depois que você criar sua conta, não esquece de participar também do sorteio aqui embaixo, que tem que distribui R$30 por dia aqui no canal, mas sem spam, hein? Tem muita gente colocando um monte de spam aqui com várias contas utilizando o mesmo nome, não vai rolar, tá? Aí é sacanagem, beleza? Então vamos começar? Olha só, a Bundesliga 2 nessa manhã de sábado foi espetacular, cara. Assim, a Bundes 2 é um negocinho, né, cara? Não dá pra não gostar dessa competição. Espetacular, o Paderborn meteu 7-2 no Kiel. Fazia muito tempo que eu não pegava um over 8,5. Esse jogo eu trabalhei os 5,5 como longa exposição, e depois entrei no 8,5 e ainda consegui pegar mais um gol aqui do Paderborn, um golaço do Felix, se eu não me engano foi o Felix Plate que marcou de novo, Felix Plate que é, nesse momento, o artilheiro da equipe. Depois tivemos Regensburg e Karlsruhe, 6-0 para o Karlsruhe, fora de casa contra o Regensburg. Olha lá minhas críticas contra o Regensburg, hein? De novo. Karlsruhe jogando muito bem em velocidade, também trabalhei o mercado de gols aqui, o over 4,5. E esse jogo aqui foi espetacular no final, não tem o resultado que acabou de terminar. Foi 2-2 esse jogo, o Braunschweig desencantou, marcou os 2 gols, conseguiu estar na frente do Fortuna por 2 vezes, mas não conseguiu segurar a vantagem, o Fortuna quase virou o jogo. E nessa partida aqui o cenário que eu iria buscar seria o Fortuna na frente. Mas quando o Braunschweig passou à frente, o jogo continuou aberto, então eu me posicionei no mercado mesmo assim, mas eu fui mais ousado. Ao invés de buscar um over à frente, eu busquei 3 gols no segundo tempo, depois dos 60 minutos. Então eu já peguei uma odd bem alta, consegui pegar de rajada 2 gols e freebetei a posição. Se tivesse saído mais um, ia ser excelente, tá? O que decepcionou foi Sassuolo e Lecce, mas também não me deu leitura de entrada. Então, paciência, eu acompanhei esse jogo, em nenhum momento eu senti vontade de me expor numa longa exposição. O Sassuolo até teve no segundo tempo alguns espaços para ampliar, mas eu não me envolvi por lá, tá bom? Então, dos mercados de gols hoje foram muito bons. Dos super favoritos, o Bodo Glimt não me deu leitura, tá? Eu até vi uma superioridade do Bodo Glimt, mas depois de uma chegada muito perigosa do Rancan, eu fiquei de fora. O Bodo Glimt tem o jogo, se eu não me engano, da volta agora na Europa, né? Ele ganhou do Zagreb por 1-0, vai ter o jogo da volta, provavelmente poupou alguns jogadores. Eu não conheço a fundo a equipe do Bodo Glimt. A Inter foi uma superioridade muito boa da Inter, mas com uma odd muito esmagada, eu acabei ficando de fora. E o Dortmund, para quem não viu esse jogo, o Dortmund, além de não ter dado padrão de back, eu também não vim buscar esse padrão de back, o Dortmund ainda conseguiu tomar uma virada espetacular no final, e esse aqui foi o meu lucro do dia, tá? Eu trabalhei lei ao Dortmund, vinha trabalhando já, eu tinha acumulado um lucro depois do 2-0 do Dortmund, vinha trabalhando em lei ao Dortmund já perto de 1,20, tomei o gol do Guerreiro do 2-0, né? Então depois do 1-0, quer dizer, eu acumulei o lucro, tomei o gol do Guerreiro de 2-0, e mesmo com a odd lá embaixo eu fui especular novamente uma recuperação de resultado do Bremen, busquei ali perto de 1,03, tá? E depois que o Bremen empatou o jogo, aí foi explorar o lucro, como eu gosto de fazer em situações ainda mais improváveis, utilizando parte do lucro para tentar buscar uma vitória do Dortmund ou uma vitória do Bremen, e acabou me pagando muito bem
esse jogo para mim foi o jogo da semana, né? Vamos dizer assim, quase se bobear até do mês. Foi uma virada espetacular do Bremen e o Dortmund mais uma vez, né, vai vacilando. Nos outros jogos, acho que tem alguns destaques, né? O Leverkusen com aquela odd mais baixa contra o Hoffenheim tomou de 3-0. O Rangers empatou 2-2 fora de casa, também tinha um time mais ou menos misto. O Tottenham não deu padrão de superioridade contra o Wolverhampton, tá? Era mais ou menos o que eu esperava. O Tottenham é mais complicado mesmo de trabalhar a favor. Eu perdi a oportunidade nesse jogo aqui. Eu fui almoçar, a gente tem que sobreviver, né? Não dá para estar em todas. Então, depois do jogo do Dortmund, eu fui almoçar. Quando eu voltei, o Arsenal já vencia por 2-0. E esse jogo, ao que tudo indica, deu um padrão muito claro de Ley ao Bournemouth, de Beck ao Arsenal, tá? Que mais? O Schalke 0-0 contra o Wolfsburg, destaque para o Simon Terod, o maior artilheiro da história da Bundes 2, conseguiu perder 2 pênaltis, o juiz mandou voltar, ele bateu e perdeu o outro, tá? A Udinese com a Salernitana ficou 0-0, a Udinese teve um jogador expulso no finalzinho do primeiro tempo, não vi nada de muito interessante nesse jogo. O Real Madrid nesse momento vai vencendo o Celta por 3-1, gol do Vini Júnior. O Galo, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, estava perdendo para o Goiás de 1-0. E aqui nos jogos parelhos, consegui buscar um over limite no finalzinho do mais com o Augsburg. O Lee, o baixinho Lee, fez o gol aqui do time do mais. Deixa eu minimizar aqui para não ter que ficar subindo a tela para ficar mais fácil. O Stuttgart me iludiu bastante aqui no mercado de gols. Eu entrei no over à frente no segundo tempo, não tive um resultado positivo. A Ponte Preta venceu o derby contra o Guarani. União Berlim sapecou 2-1 para cima do Leipzig, mas estava posicionado numa possível recuperação do Leipzig aqui. Fiquei fribetado, tá? O Leipzig foi para cima, mas a União teve muita chance no contra-ataque. Tá? União, olha só, hein? União com uma vitória maiúscula para cima do Leipzig. Já vai ali como segundo colocado na Bundesliga. Lembrando que o Bayern joga nesse domingo. Torino e Lazio 0-0, 2-0 na Itália. Jogo difícil, eu não consegui acompanhar tudo também. O Betis acabou vencendo com 2 gols de pênalti. O Trabzonspor tomou um sapeco aqui do Antalyaspor 5-2, se eu não me engano. Foi um jogo bem aberto no final. E o Porto vai vencendo o Sport, se eu não estou enganado, por 2-0. Enfim, o meu centro, meu núcleo de trabalho acabou ficando na Alemanha, tá bom? Então vamos para o próximo dia. Eu já separei aqui os jogos que eu quero ficar de olho. Eu deletei aqui do radar esportivo aquela parte back favorito primeiro tempo, ler para a equipe em campo, porque senão eu ia ter que ficar acrescentando o tempo todo em dias assim tão grandes como sábado e domingo, é mais complicado. Então, o que eu vou fazer? Eu trouxe para cá os super favoritos, se eu não for fazer algum jogo, eu vou eliminando. Perfeito? E aí eu compartilho com vocês aqui esse link para vocês acessarem depois. Lembrando, esse aqui é o radaresportivo.com, beleza? Então vamos começar? Bom, para a Bundesliga 2 vocês sabem, né? Eu não vou mexer no time que está ganhando, eu vou tentar buscar algo a favor de gols nesses jogos da Bundes 2. Inclusive, o meu artigo da Bundesliga 2, que eu coloquei lá na Betfair, eu fiz um artigo bem legal sobre essa rodada e os jogos que eu tinha comentado como jogos principais, né? Aqui foram Paderborn e Kiel e Hamburgo e Darmstadt, realmente já cumpriram o que era esperado. Eu até, ali na Betfair eles me pedem para deixar dicas de aposta, né? Até deixei algumas e todas elas acabaram entrando, mas as cotações de pré-live na Bundes 2 é uma coisa absurdamente ruim, né? Por exemplo, o ambas sim no Hamburgo com o Darmstadt a 1,40. Todas elas entraram, né? Inclusive sobrou gol aqui no Magdeburg, sobrou gol no Paderborn. Mas são cotações muito baixas, tá? Eu não faria esse tipo de entrada. Obviamente, é um protocolo aqui da Betfair deixar algumas dicas, mas todos os jogos aqui eu trabalho ao vivo, tá? Então, vamos lá, ó. Greuther Fürth contra o Kaiserslautern. O Fürth não começou bem essa segunda divisão, né? O time que veio da primeira divisão no ano passado. Por enquanto, 3 empates e 1 derrota. Joga com o Kaiserslautern, que é um time que veio de derrota também para o Paderborn, um time que parece que vem para meio de tabela, vamos ver. O Heidenheim, que tem uma das melhores defesas da competição, só tomou 1 gol até o momento, e se eu não me engano esse gol foi para o Hamburgo. Joga contra o Arminia, que também desceu da primeira divisão. Arminia e Greuther Fürth vão sofrendo aquela síndrome, né, da elite, time que volta para a segunda divisão e quer voltar correndo para a elite, mas não está encaixado.
né? O Arminia tomou 9 gols nesses 4 jogos e perdeu os 4 jogos. Quem te viu, o Arminia, cara, a temporada 2019-20 do Arminia foi uma coisa absurda. Era um time na Buns 2 que poderia entrar com odd de 1,40, 1,30, que ele cumpria o que era esperado. Hoje em dia, infelizmente, o Arminia está muito abaixo, tá? E o Heidenheim em casa é muito forte. Das vezes que jogou, uma vitória em um jogo, 3 gols, nenhum gol tomado. O Arminia, como visitante, já fez 2 jogos, perdeu os 2, tá? Temos poucas estatísticas ainda de Bundesliga 2, então já estou comentando só por cima. Apesar de ter uma boa defesa, eu não descarto trabalhar gols aqui, mas é óbvio, também não é todo jogo que eu vou me expor numa longa exposição. Às vezes vai ser um mercado mais contido. E aqui a gente tem o Hansa Rostock com o São Paulo. O maior destaque para mim é o São Paulo, tá? O Rostock faz um início de temporada bem mais ou menos, e o São Paulo, óbvio, se vencer, continua lá em cima, nas cabeças, né? Mas o São Paulo tinha desempenhos bons fora de casa. Não era excelente, mas tinha desempenhos bons fora de casa no ano passado. O mercado está dando um jogo bem parelho aqui. Vamos ver se a gente tem uma possibilidade de trabalhar gols aqui também, tá? Por enquanto, de pré-jogo, é o que eu provavelmente vou ficar de olho em gols. De super favoritos, vamos lá. Temos o Celtic fazendo o 4º jogo aqui da competição, venceu os 3 primeiros, só tomou um gol dentro de casa. O Celtic, deixa eu ver se ele está envolvido aqui em competições europeias. Acho que não, né? Acho que não. Venceu fora de casa por 5-0, fora de casa por 3-1 e joga agora dentro de casa, onde já fez um jogo e venceu por 2-0, tá? Real Madrid acabou de fazer a goleada, o 4º gol. 1,22 então o Celtic eu vou manter aqui, tá? Quero buscar essa possível vitória do Celtic. Cuidado só com o Heart, que sempre foi, pelo menos desde que eu comecei a acompanhar a Premiership, um adversário muito chato de enfrentar, tá? Meio-dia e meia, City, dispensa comentários, odd ali próximo de 1,40, padrão para mim, se tiver superioridade, é aqui que eu vou buscar o meu back. O Newcastle é um time muito bom, realmente é um time muito bom, muito encaixado, pode dar algum trabalho para o City, mas o City vem para engolir o Newcastle, assim como fez contra o Bournemouth. Vamos ver se, obviamente, vai dar leitura para estarmos a favor dele, tá? Então eu mantenho o City aqui a favor. Bochum vai pegar o Bayern de Munique, o Bayern com uma odd de 1,18, padrão Bayern, tá? Lembrando que a última vez que o Bochum enfrentou o Bayern de Munique, o Bochum enfiou 4 gols no Bayern. Se eu não me engano, meteu 4-0, depois o Bayern foi conseguir reduzir lá para 4-2. Óbvio, foi um tiro na lua que o Bochum fez aqui. O Bochum não começou a temporada muito bem, né? São 2 derrotas já, se não me engano, 3 derrotas consecutivas, é isso mesmo? São 2 derrotas consecutivas já. E o time também já foi eliminado na DFB Pokal. Mentira, passou pelo Vitória Berlim por 3-0. Mentira, tinha confundido aqui. O Bayern de Munique começou de uma maneira assim muito forte contra o time do Frankfurt, venceu o seu jogo em casa também sem muitos problemas, fez 8 gols, tomou apenas 1, foi aquela falha do Neuer. Sinceramente, eu acho difícil o raio cair no mesmo lugar 2 vezes. O Bochum venceu o Bayern, mas para eu trabalhar a favor do Bayern aqui, eu preciso, com essa cotação, eu preciso de uma coisa assim, de um massacre absurdo para estar a favor, tá? Então, vou manter o Bayern aqui também. Outro time que eu quero manter por aqui é o Napoli contra o Monza. O Napoli fez um bom jogo, demonstrou boas coisas contra o time do Verona, e é um time do Verona muito bom, tá? Na minha opinião, o time do Napoli tem atacantes muito importantes que não podem ficar de fora, né? O Osimhen, que a gente conhece muito bem, e o cara do Napoli que vocês vão conhecer, que vocês, né, talvez não tenham tanta intimidade, que é o Vicha Kvaratskhelia, que eu falei dele na seleção da Geórgia. O cara é muito bom. Um jovem jogador, foi contratado, se eu não me engano, veio do futebol russo, se eu não estou enganado, e já fez gol, deu passe para gol no último jogo. Enfim, o Napoli contra esse Monza, que eu já tenho as minhas críticas, eu já fiz alguma delas aqui com vocês. Para mim é um time com idade bem avançada, um time com possível lavagem de grana. Eu acredito que o Napoli pode dar padrão. Normalmente, ao longo das temporadas, eu tenho dificuldade de trabalhar a favor do Napoli dentro de casa. O Napoli, na maioria das vezes, me dá mais oportunidade fora de casa do que dentro. O Napoli me proporcionou
um head na semana passada no jogo contra o Verona. O Napoli estava amassando no primeiro contra-ataque do Verona, eu acabei tomando o gol. Na verdade foi o primeiro escanteio do Verona, acabei tomando o gol. Erro meu de não ter fechado, tá? Mas eu achei que o mercado tinha movimentado demais para baixo e acabei pegando o segundo gol do Napoli de escanteio, né? Não mantive na posição, fechei a posição, mas depois peguei o gol do Osimhen de escanteio. Mas mesmo assim eu não venho aqui crucificar o Napoli só pelo gol tomado. O Napoli jogou muito bem depois disso. Acho que é uma situação esporádica e eu acho que dá para manter o Napoli aqui também como uma possível opção, né, para o back favorito. E o Braga contra o Marítimo. Costumava o time do Marítimo, principalmente na ilha, complicar muito as vidas dos grandes, né? Inclusive, obviamente, incluindo também o Braga. O Braga foi melhorando com o passar do tempo. Hoje é um time top de linha em Portugal, que provavelmente vai brigar pela terceira colocação, acredito eu. Como tem feito sempre, né? Então, imagino também uma possibilidade de trabalhar a favor do Braga aqui. Então, eu vou manter todos os times que eu separei. Como todas as competições aqui acabaram de começar, eu não estou colocando nada no PDF de apoio, tá? É por isso que a gente não está vendo nada específico, mas vou manter. Acredito que o horário aqui, o Bayern de Munique e o City vão bater horário, vai ser um pouco mais complicado focar nos dois. Se eu tiver me posicionado em um deles, o outro provavelmente vai ficar de fora, tá bom? Então, fechamos aqui os super favoritos e os gols. Vamos agora para os favoritos. O Chelsea não é, né, já vai fazer algum tempinho, um time que me passa tanta confiança assim. O Chelsea vem de um empate no derby londrino aí contra o Tottenham e vai pegar o Leeds. O Leeds começou com uma vitória e um empate, bem melhor do que na temporada passada. Na temporada passada o Leeds brigou para não cair, pelo menos esse início é bem promissor, né? 1,50. Das últimas vezes que se enfrentaram, o Chelsea venceu 1, 2, um empate, mais 2 vitórias do Chelsea, né? Então o Chelsea venceu 4, empatou 1. Tá? As últimas vezes que o Chelsea jogou fora, venceu o Leeds e venceu o Everton. Então, existe a possibilidade de trabalhar alguma coisa aqui contra o time do Leeds, sim. Então eu vou manter ele aqui numa possibilidade de ler pela equipe em campo. Tá? O Molde da Noruega, que faz ali a sua dobradinha com o Bodø/Glimt, ele faz o jogo da volta na Europa contra o time do Wolfsberg, se eu não me engano é da Áustria, tá? Então existe a possibilidade, como o Molde perdeu o primeiro jogo e ele vai jogar fora de casa, existe a possibilidade do Molde poupar jogadores, por isso eu vou deixar esse jogo de fora, tá? Mas se a gente quiser dar uma olhada aqui no PDF de apoio, a gente consegue dar uma espiada aqui como é que tá o Molde fora de casa. Olha só, 6 vitórias em 8 jogos, é uma campanha muito boa. Eu vou evitar de falar Haugesund, deve ser assim, Haugesund, com 4 vitórias. O Molde não sai na frente com muita frequência, mesmo com bastante vitória, não é um time que sai bastante na frente, e tem tomado alguns gols, não é uma defesa intransponível, vamos dizer assim, tá? Em relação à criação, obviamente o time do Molde é um pouco melhor, tem um aproveitamento acima da média, o time adversário também, tá? Só que o time adversário também toma mais gols do que chances que costuma ceder ao adversário. O Molde não faz bons primeiros tempos, dá para ver aqui, ó, fica bem parelho, tá? Os dois times, talvez o número de derrota menor aqui possa influenciar, mas o time adversário vence um pouco mais, então não tem assim um histórico de ter um controle tão grande no início da partida. Mas é óbvio, isso a gente conserta com leitura ao vivo, tá? O segundo tempo, os dois times crescem bastante, os dois times sofrem menos gols e marcam mais, tá? O número de vitória do Molde é um pouco menor, só que o time perde nenhum segundo tempo comparado com o adversário. As bolas aéreas do time do Molde, principalmente o escanteio, são destaques da equipe. Qual que é o problema aqui? É o possível trabalho, a possível entrada do Molde com um time um pouco misto. Por isso que eu vou tirar esse time aqui do meu foco, só para não ter nenhum tipo de surpresa, tá? Não quer dizer que é ruim de ser trabalhado, eu só não quero, com essa quantidade toda de jogos, acabar me esquecendo que o Molde pode estar com um time misto e acabar entrando nesse tipo de situação. O Empoli joga com a Fiorentina. O Empoli não é um adversário fácil de jogar contra, tá? Pelo menos na temporada passada não foi assim. O Empoli começou com derrota para o time do Spezia por 1-0, tá?
fazia grandes jogos dentro de casa, perdeu, se eu não me engano, o Pinamonte, que era o seu atacante artilheiro. Se eu não estou enganado, ele foi para o Sassuolo ou algo assim. E joga contra a Fiore, que vem bem, tá? A Fiorentina fez bons jogos aqui na competição europeia, venceu o Twente, né, da Holanda, e também tinha vencido o Cremonese por 3-2. Deixa alguns espaços, precisa melhorar na parte defensiva o time da Fiore, mas ofensivamente está muito bem servido, né? Tem o Jovic, tem o Arthur Cabral, enfim, tem jogadores muito bons, tanto para servir pelo alto quanto ali pelo meio. Então eu gosto bastante de explorar alguma coisa aqui. Inicialmente não leio a pior equipe em campo, mas não descarto trazer esse jogo aqui para gols, tá? Não descarto mesmo, acho que pode ser uma possibilidade interessante. Vamos ver como é que o Empoli se comporta, tá? Apesar de ter perdido apenas por 1-0 no primeiro jogo. Atlético de Madrid e Villarreal. Geralmente eu trago os jogos do Atlético de Madrid quando ele joga com times com um pouco mais de dificuldade. Mas estou confiando numa possibilidade do Atlético me dar uma boa impressão aqui contra o Villarreal, tá? O Atlético, eu não consegui pegar o primeiro gol do Atlético no primeiro jogo, foi, acho que se não me engano, do Morata. Mas temos um cenário aqui bom para match odds. Então vou ficar de olho numa possível oportunidade para estar contra o Villarreal nesse jogo. Vamos ver se eu vou ter. Shamrock Rovers e Dundalk. Vou excluir esse jogo. Por quê? São duas equipes que eu costumo trazer para trabalhar a favor. E obviamente são os dois líderes da competição, né? Então para trabalhar esses dois times assim num jogo parelho, às 15 horas, no momento que vai estar pegando fogo com vários jogos, eu vou acabar fugindo um pouco do parâmetro dessa competição. Por quê? Porque eu trabalho esses times contra times menores, com mais dificuldade, buscando o back, e não trabalhando correção de preço, olhei a pior equipe em campo. Então, quando os dois times favoritos da liga que eu enfrento, que eu trabalho, se enfrentam, eu deixo de fora, tá? Isso é coisa minha. Então eu tiro fora aqui. Um jogo que pode ser interessante de acompanhar é o Rosenborg. Deixa eu ver se eu tenho algo de informação aqui dele. Tenho sim, vamos lá. Dentro de casa, 6 vitórias em 8 jogos do Rosenborg, 63% das vezes o time sai na frente, falha pouco em marcar e só tomou gol em metade dos jogos que disputou. Isso é interessante, tá? O Alensand, com apenas 2 vitórias fora de casa, foi o primeiro a marcar em poucas situações, sofre bastante gol e fica mais da metade dos jogos sem conseguir marcar. Tá? O time do Rosenborg é acima da média em relação ao aproveitamento ofensivo, dentro da média, vamos dizer assim, nos aproveitamentos defensivos. O time do Alensand toma bastante gol e bem na média mesmo. O primeiro tempo do Rosenborg costuma ser muito forte, tá? Com bastante vitória. Já o time do Alensand não perde tanto, né? Toma relativamente pouco gol e tem um número exacerbado, dá para dizer assim, de empates, tá? O segundo tempo o Rosenborg melhora ainda mais, o time mantém o número de vitória, aí passa a não perder nenhuma, toma apenas um gol e o time do Alensand passa a perder muito mais. Então a gente pode ter aqui uma situação interessante de estar contra o Alensand ou até uma possibilidade de estar a favor do Rosenborg, tá? Lille e PSG. Olha, eu vou ser sincero, não tenho acompanhado o Lille com tanta frequência. Meu foco nessa liga francesa, ano passado eu não fiz nenhum time. Essa temporada eu trouxe o PSG com a expectativa de que o PSG vai melhorar defensivamente e me proporcione oportunidades para estar no mercado do match odds. Então, considerando que o Lille é um time bom que pode proporcionar ao PSG dificuldade, para eu me posicionar aqui contra o Lille eu tenho que ter um PSG dominante, ofensiva e defensivamente. E aí tem que estar o time inteiro jogando junto, não pode ter essas picuinhas aí de Mbappé, Neymar, porque para você jogar contra um time forte como o Lille, tem que ter marcação, pressão e todo mundo tem que estar marcando, senão vai deixar espaço, tá? Então eu venho com essa possibilidade de confiar no PSG, de que eu tenha ali uma situação para estar contra o Lille, nem que seja uma janela, não precisa ser o primeiro tempo inteiro, o segundo tempo inteiro, nem que seja uma janela, tá? Então eu vou atrás disso. Nós temos aqui já falando do Brasil, Bragantino contra o Ceará, aqui a gente tem estatística, deixa eu buscar aqui o time do Bragantino. Olha só, 6 vitórias dentro de casa para o Bragantino contra 3 vitórias fora de casa do Ceará. O Ceará que foi eliminado na Copa do Brasil
pelo time do São Paulo e também na Copa do Brasil. O Ceará foi eliminado na Copa do Brasil pelo Fortaleza, foi eliminado na Sul-Americana pelo São Paulo, então o Ceará foca 100% agora das suas atenções no Campeonato Brasileiro, assim como o Bragantino já fazia há algum tempo. O Bragantino foi eliminado da Libertadores e também nem chegou a pegar as fases de mata-mata na Sul-Americana. O Bragantino dentro de casa é muito bom, tá? O volume de jogo que eles aplicam em casa é muito forte. Eu me lembro de ter visto um jogo do Bragantino contra o Botafogo, onde o Botafogo acabou vencendo no segundo tempo, que é onde o Bragantino tem as piores médias, mas foi um jogo onde o Bragantino claramente merecia ter vencido com até um gol de diferença, né? Ou mais de um gol de diferença. Então, óbvio, o time do Ceará é um time cascudo, que gosta de jogar de uma maneira em transição, em velocidade, então talvez a gente veja aqui o Bragantino mais com a bola e o Ceará saindo no contra-ataque, e isso vai ser a característica que eu venho observar. Se eu sentir que o Bragantino é superior, tem a bola, mas cede espaços para o contra-ataque do Ceará, principalmente se o Mendonça for jogar, que é o artilheiro da equipe, aí eu não vou trabalhar o mercado de match odds e vou talvez me direcionar aqui para o mercado de gols sem problema nenhum, tá? Porque o Bragantino costuma produzir bastante gol dentro de casa. Se a gente pegar aqui os últimos jogos do Bragantino, um 2-1 com o Fortaleza, um 4-0 no Avaí, né? Aí aqui pegou um time do Juventude que já tem uma forma de jogo um pouco mais defensiva, né? O Avaí e o Fortaleza são times mais agressivos, e esse jogo do Botafogo aqui foi absurdo ter saído um gol só, tá? O Ceará nos últimos jogos fora de casa tem dificuldade de marcar e tem sofrido apenas um gol, então vamos tomar cuidado também se for para buscar gols aqui, não se expor em algo talvez tão longe assim, mas inicialmente eu venho buscando match odds. Se me der a oportunidade eu vou estar dentro do mercado de gols, deixa eu até colocar ali em cima também, mas vamos voltar aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês como sai na frente o Bragantino com bastante frequência, tá? O Bragantino tem um número de criação bem grande, é maior do que o Ceará e o aproveitamento do Bragantino também, tá? Defensivamente falando, o time do Ceará era para estar tomando muito mais gols do que toma. Isso tem a ver com a qualidade do adversário e o Bragantino tem um bom ataque, tem qualidade. O primeiro tempo do Bragantino é de almanaque. O time não toma nenhum gol, aliás, não tomou nenhum gol, né? Não toma, não considere essas informações como certezas, tá? É só a média do que vem sendo. Nenhum gol sofrido, 11 gols marcados, não perdeu nenhum primeiro tempo e venceu 64%. O Ceará é um time 880, tá? Tem números muito parecidos de vitória e de derrota e marcou 6 gols. Não é uma quantidade pequena de gols, é um time que consegue agredir o adversário, mas é um time que sofre também. O segundo tempo do Bragantino, aí esse segundo tempo aqui é o que eu chamo de briga de foice. O segundo tempo do Bragantino costuma ser um segundo tempo bem reduzido em relação ao aproveitamento. O time toma muitos gols comparado ao primeiro tempo. O time não tomou nenhum gol no primeiro tempo, tomou 9 no segundo. Só que é um jogo com uma tendência, na minha opinião, para bola aérea. Olha só. O Bragantino tem 7 gols de cabeça, 6 de escanteio e o time do Ceará já sofreu 9 gols de escanteio aqui. Tá? Então acho que pode ser interessante a gente ficar de olho nisso, caso esse jogo tenha essa possibilidade de descambar para gols, tá? Mais um jogo de favorito aqui é o CAP, que foi eliminado agora da Copa do Brasil pelo Flamengo, que também só tem para disputar a Libertadores, mas não vai ser agora a Libertadores, né? Que vai jogar a semifinal com o Palmeiras. Pode focar agora no Campeonato Brasileiro. Eu imagino que o América eliminado da Copa do Brasil pelo São Paulo e agora também só focado no Campeonato Brasileiro, o América pode tentar pontuar fora de casa, mas o time do CAP é muito forte. Realmente eu vejo aqui uma possibilidade de trabalhar alguma coisa contra o time do América. É óbvio, se a gente contar que os dois times foram eliminados da mesma competição e tentar buscar qual time está mais abalado, sinceramente eu acho que não dá para trazer isso aqui para análise. Eu acho que se fosse para o seguinte, o América nem disputou a Copa do Brasil, o CAP foi eliminado, o América vai pagar o pato. Daria até para pensar desse jeito, mas o América também foi eliminado, também tem a cobrança. Então pode ser que a gente tenha aqui um jogo mais parelho. Só que o CAP em casa é forte. Vou até pegar aqui para vocês verem. Atlético. O CAP dentro de casa faz uma campanha muito boa. Olha isso.
6 vitórias em 10 jogos, 8 gols sofridos, 16 gols marcados, 60% das vezes que joga em casa é o primeiro a marcar, isso é muito bom, né? Isso é considerável. Se a gente pegar aqui o time do América, o time sai na frente com menos frequência, vence menos, falha mais de 60% das vezes em marcar um gol. Realmente o ataque do América é muito abaixo da média, tá? Muito abaixo da média. O time do Cap tem um ataque acima da média, né? Ele cria em torno de 1,50 e marca 1,60, ou seja, o América que tem um ataque abaixo da média, bem abaixo, vai pegar um ataque do Cap que tem um ataque acima da média, um desempenho acima da média, tá? E o América costuma ceder mais oportunidades para o adversário e era para estar tomando mais gols do que de fato tomou. Então vai pegar um ataque acima da média, pode ser aqui de fato que acabe sendo punido. O Atlético Paranaense no primeiro tempo é muito forte, 40% de vitória, 10% de derrota, 9 gols marcados e 2 sofridos. O América só fez 3 gols fora de casa no primeiro tempo e perdeu quase metade dos primeiros tempos que faz, tá? O América consegue piorar no segundo tempo, marca menos gols, toma mais gols e não vence nenhum segundo tempo. Já o time do Cap mantém um aproveitamento de vitória, mas reduz um pouco o aproveitamento em relação à derrota. O time toma mais gols, de 2-6, e marca um pouco menos. Também acho que a bola aérea pode contar aqui. O Cap não tem feito um ano tão bom assim de bolas aéreas, mas também acho que a bola aérea pode contar porque o América é bom de cabeça, tem 5 gols marcados, mais do que o próprio Cap, e os dois times defendem muito mal, tá? Então, inicialmente eu venho para match odds e até venho com esse viés de trabalhar contra o América, mas vamos ver se isso vai ser confirmado ou não, tá? O que mais que a gente tem aqui nos jogos de favorito? Acho que é isso. Agora vamos para a equipe parelha. Deixa eu minimizar aqui em cima, senão a gente fica com essa tela muito poluída. Olha só os jogos de equipe parelha que eu tenho aqui. Começa com o Frankfurt e Colônia às 10h30 e termino lá com o Goianiense com o Cuiabá. Frankfurt e Colônia, vamos lá. O que eu tenho a dizer sobre o Frankfurt? Na minha humilde opinião, o Frankfurt está mais focado esse ano nas Copas, tá? Eu, obviamente, não posso afirmar aqui que o Frankfurt vai fazer uma competição desleixada, mas o Frankfurt está classificado para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Afinal, ele foi campeão da Europa League. Tá frebetadaço, né? Então ele não precisa, óbvio que se ele quiser para o próximo ano, ele poderia brigar por uma vaga na Champions. Mas, se o foco dele é Copa, talvez, por exemplo, uma DFB Pokal, ele já eliminou o time do Magdeburgo goleando por 4-0, ele vai ter agora uma fase de grupos de Liga dos Campeões. Se o foco dele é Copa, ele pode ter vamos dizer assim, um desempenho um pouco duvidoso na Bundesliga. E já veio com uma derrota e um empate, tá? Se eu não me engano, perdeu para o Bayern com uma puta goleada e empatou com o Hertha fora de casa. São resultados normais, não dá para apontar o dedo e falar assim, o Frankfurt entregou, o Frankfurt tá cagando para a competição. Esse jogo contra o Colônia, talvez ele me mostre uma opinião mais formada, mais formatada em cima dessa situação do Frankfurt já está na Copa da Liga dos Campeões, tá? Mas, de maneira geral, tem um time melhor, apesar de ter perdido o Filipe Kostic, que foi para a Juventus, e já estreou na Juventus, né, com vitória contra o Sassuolo. O Frankfurt tem jogadores, não vou dizer a altura para substituir, mas tem jogadores muito bons. É um time muito reativo, muito forte pelo alto. O Colônia perdeu o Anthony Modeste, tá? Que era, na minha opinião, o principal goleador pelo alto da equipe, mas tem jogadores ali também que podem cumprir esse papel. Então, para mim, primeiro, jogo para você ficar de olho nas bolas aéreas, não necessariamente se você tem metodologia para isso ou não, mas às vezes, caso você esteja dentro do match odds ali para dar uma reforçada numa posição, ou na reforçada numa leitura, ou para te chamar a atenção, para te puxar a orelha em relação a alguma coisa, é bom ficar de olho nisso. De resto, sem viés por aqui, tá? Eu não vou também apontar para o Franco e falar, o time tá cagando, eu vou vir trabalhar contra eles. Cuidado, tá? Vamos dar uma olhada. O time do Colônia venceu o primeiro jogo na estreia, se eu não me engano, foi contra o Schalke por 3-1. Lembrando que nesse momento que o Colônia estava 1-1, o Schalke estava com um jogador a menos. Então o Colônia teve uma ajudinha ali para conseguir buscar essa vitória. Depois empatou fora de casa com o Leipzig. Esse sim foi um resultado muito bom do Colônia. Tá? Das últimas vezes que se enfrentaram, o Colônia venceu o Frankfurt dentro de casa, mas fora de casa empatou uma e perdeu outra. Tá?
Então, jogo para mim também para possível correção de preço e bolas aéreas. Juventude e Botafogo, 11 horas da manhã, aquele jogo clássico do Brasileirão. O Juventude vem numa situação lamentável, né? São 16 pontos até o momento em 22 jogos. Não sei se o Juventude consegue se recuperar, talvez sim, né? Mas já está ficando cada vez mais difícil. Dentro de casa, o Juventude tem 2 vitórias em 11 jogos. E o Juventude se manteve na temporada passada muito por conta do seu papel, a sua organização dentro de casa. E esse ano não tem sido assim. O Botafogo fora de casa é um adversário chato, 4 vitórias em 11 jogos. Né? Para o padrão universal, jogar fora de casa geralmente é muito difícil, mas o Botafogo tem feito bons resultados aqui. Os últimos jogos do Juventude em casa, derrota para o América Mineiro, venceu o Ceará, empatou com o Goiás e perdeu para o Galo. Tá? Esse jogo aqui, ó, que ele empatou com o Goiás, e esse jogo aqui com o América Mineiro, são adversários diretos. Juventude não poderia ter perdido tantos pontos aqui. O Botafogo fora de casa, 3 derrotas seguidas, contra Cuiabá, contra o Santos, no Santos até jogou bem, e contra o Corinthians. Precisa melhorar isso aqui o Botafogo também, hein? Vamos dar uma olhada aqui no desempenho. Deixa eu pegar aqui no PDF de apoio. Tá aqui, ó. 2 vitórias, como eu falei então, do Juventude, 4 vitórias do Botafogo. Nenhum time se destaca tanto por sair na frente do placar. Os 2 times têm uma criação muito parecida e um aproveitamento também bem parecido. O Botafogo é levemente superior, tá? O time do Botafogo, assim como o Juventude, cede bastante chance, mas o Botafogo cede mais, tá? O primeiro tempo do Botafogo costuma ser muito ruim. Muito gol sofrido, derrotas, dificuldade para marcar gol. O Juventude não faz também bons primeiros tempos dentro de casa, mas o segundo tempo do Botafogo é o grande destaque e costuma ser assim ao longo da temporada. Tá? O Botafogo cresce muito no segundo tempo, o treinador consegue identificar onde tem que melhorar, marca muito mais gols, sofre menos, vence mais e perde menos. Então, talvez. Né? A grande arma aqui do Juventude, desde as últimas temporadas, é a bola aérea. O Botafogo não tem sofrido tantos gols nesse fundamento, tá? Mas o time do Juventude tem. Então, o próprio Botafogo pode usar a própria arma, a própria grande arma do Juventude contra ele, mas o Juventude tem sim um bom aproveitamento aéreo, tá? Esse jogo aqui, ele tá, é o que eu falei ontem, ele tá no meio de vários jogos europeus, pelo horário. Aí cabe a você, pô, eu quero muito fazer Juventude e Botafogo, eu tô no tesão de fazer, porra, foca, por quê? Você ter do lado, às vezes, um Frankfurt, né, um Bayern de Munique, não tô dizendo que vai ser no mesmo horário, tô chutando aqui. Às vezes são leituras diferentes, cara. O ritmo é diferente, a intensidade é diferente. Às vezes o que você busca num jogo é diferente. Então, cuidado, tá? Eu, quando vou trabalhar assim jogos do Brasileirão, seja Série A ou B, e tá rolando um jogo da Europa no meio, cara, eu tento escolher o que eu vou fazer porque me influencia na leitura, tá? Pelo menos pra mim, beleza? Não sei pra você. Atalanta e Milan. Eu tô até pensando em tirar esse jogo aqui do Botafogo. Eu vou tirar esse jogo daqui pra já cumprir o protocolo do que eu acabei de falar com vocês, tá? O meu foco vai ser de manhã, pelo menos na Europa, tá? Não é nada contra aqui os jogos brasileiros. Atalanta e Milan, bom, esse jogo aqui é da minha querida Atalanta, que começou com vitória fora de casa contra a Sampdoria. O time do Milan também venceu em casa a Udinese. O Milan vem tentando brigar por mais um título, né? Para ser bicampeão da Itália, da Série A. Geralmente são confrontos muito bons de se observar. O Milan venceu o último e o penúltimo e o antepenúltimo, e a Atalanta venceu um aqui em janeiro do ano passado. Então, das últimas 3 vezes que se enfrentaram, o time do Milan venceu 3 vezes seguidas. Em um deles aqui foi um 3-2 espetacular, na casa da Atalanta, e o outro que a Atalanta venceu foi 3-0 na casa do Milan. Tá? Costuma ser jogo muito bom, então eu trago para correção de preço sem nenhum tipo de viés. Tá? Eu não tenho muito ainda, eu não vou levar isso aqui em consideração, porque isso aqui leva em conta a última temporada, os amistosos e tudo mais.
Então eu vou esperar um pouco para fazer algum tipo de comentário sobre bola aérea, sobre fator de contratação da Atalanta. A Atalanta gastou muito dinheiro nessa temporada, né? Vai ter ali um déficit de mais de 50 milhões. Acho que pela primeira vez a Atalanta está gastando tanto dinheiro assim, né? É aquela coisa da síndrome, né? O time aí que ficou disputando o Série A nos últimos 3 anos, sendo o time que mais marcou gol na Europa na temporada retrasada, se eu não estou enganado, participando aí de 2 Champions League seguidas, chegando em quartas de final de Champions, e aí começa a bater na torcida essa síndrome aí de querer resultado, né? Aí uma temporada que a equipe não consegue se classificar para a Europa, como foi no caso essa última temporada agora, a torcida já começa a cobrar, e aí a Atalanta teve que ir para o mercado e contratou uma galera boa, mas eu acho que gastou muito dinheiro, tá? Vamos ver se a gente vai ter esse retorno aí na Atalanta esse ano, tá? Cuidado com o viés aqui, o Milan é bom, mas a Atalanta é cascuda, tá? É cascuda. Bolonha e Verona, putz, pelo horário, eu vou ter aqui no mesmo horário, ó. Bolonha e Verona, Atalanta e Milan, PSG e Lille, Rosenborg e Alensand e só. Então eu tenho aqui vários jogos. Eu vou ter que sacrificar esse jogo aqui para conseguir me focar em outro, tá? Então eu vou eliminar o Bolonha com o Verona aqui com dor no coração, porque geralmente os jogos do Verona são bons jogos, mas o Verona costuma ser 8 ou 80, tá? O Verona dentro de casa é uma coisa, fora de casa é outra. Pelo menos foi assim na temporada passada. Tô fazendo isso para conseguir me focar, tá? Até porque às 16 horas já começa o quê? Palmeiras e Flamengo, pô. E aqui não vai ter como. Aí eu vou ter que parar o jogo, o primeiro tempo de Atalanta e Milan, para poder ver esse jogo. Isso aqui é um jogaço, tá? Aqui é chover no molhado o quão esse jogo é importante. Existe a possibilidade, eu não sei se isso é verdade, do Flamengo colocar time misto aqui. Mas eu acredito que a decisão mais acertada seria o Flamengo vir com o time titular, né? Mas óbvio, na próxima semana, na quarta-feira, no dia 24, a gente já tem o jogo do São Paulo contra o Flamengo, né, na Copa do Brasil, a semifinal, que vai ser lá no Morumbi. Então pode ser que o Flamengo ele acabe poupando alguns jogadores. O Palmeiras não está na Copa do Brasil, só vai fazer o jogo contra o Atlético Paranaense mais para frente. Então é uma possível decisão. Agora, se o Flamengo colocar um time mais titular, a gente tem uma possibilidade de um jogo bem disputado aqui. Pelo alto nem se fala, né? Vou colocar os números aqui para vocês darem uma olhada. Flamengo. É uma coisa realmente assim absurda, tá? Se a gente buscar esses dados de bola parada aqui. Olha só. Deixa eu rodar aqui para baixo. Ó. O time do Flamengo tem 15 gols marcados de cabeça e 8 gols de escanteio, tá? O time do Palmeiras tem 7 gols de cabeça e 10 gols de escanteio. Então, assim, é um jogo que é muito pautado também na bola aérea, né, que pode ser decidido nesse fundamento, mas que como são 2 ataques, eu tô falando do time titular, tá? Com velocidade na transição, ao mesmo tempo que é um jogo que pode ser decidido por uma bola parada, ele também pode ser decidido por uma continuação de jogada de bola parada, que são os contra-ataques, né? Então tudo isso tem que ser analisado por você, meu caro gafanhoto, que está fazendo esse jogo. As bolas paradas do Palmeiras são muito boas, estão muito boas. Ou do Flamengo estão muito boas. E os contra-ataques? E o pós? E quem recupera a segunda bola? É o Palmeiras ou é o Flamengo? O que ele faz com essa bola? Qual é o posicionamento? Porque às vezes vai ser melhor nesse tipo de situação, se você não tem método, ficar de fora, mas se você quer estar a favor da bola parada, estar a favor de gols, tá? Mas eu acho que vai ser um jogo muito disputado, a tendência é que o Flamengo coloque mais titulares em campo aqui. E lembre-se, tem a supercotação da Betfair aqui, dessa odd de 18, tá? Na minha opinião, é um jogo para ambas marcam aqui sim, tá? Os últimos jogos entre eles, o empate lá no Maracanã, vitória do Palmeiras para cima do Flamengo naquele jogo da Libertadores, um Flamengo 3-1 contra o Palmeiras no Allianz, 1-0 do Flamengo no Maracanã e o 2-2 aqui se eu não me engano aqui era a Supercopa, se eu não estou enganado, tá? Então, a disputa é grande, tá? A rivalidade aqui é bem forte nos últimos anos. Vamos lá, ó, o Palmeiras dentro de casa, não tinha colocado aqui para vocês.
7 vitórias em 11 partidas, 64% saiu na frente. O Flamengo não levem tanto em consideração aqui, porque a gente está falando de um Flamengo ainda com Paulo Souza, fora de casa. O Flamengo do Dorival, fora de casa, vem jogando muito melhor nos últimos jogos aqui. O Flamengo, fora de casa, venceu as últimas 4 partidas, pelo menos do que eu tô vendo aqui, tá? Avaí, Corinthians na Libertadores, São Paulo e o time do Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Mesmo assim, as estatísticas do Flamengo fora de casa têm que levar em consideração aquele time do Paulo Souza, tá? O Palmeiras marcou 22 gols e sofreu apenas 9, tá? O Flamengo tomou mais gols do que fez. O time do Palmeiras tem uma criação maior de chance, de qualidade, aproveita mais também. E o primeiro tempo do Palmeiras em casa é muito bom. Existe aquele fenômeno do Palmeiras fora de casa, ter um primeiro tempo ruim, um segundo tempo excelente. Dentro de casa aqui o Palmeiras costuma fazer bons primeiros tempos e o segundo tempo também, tá? O que chama a atenção, óbvio, aqui é o desempenho ruim do Flamengo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, só que você tem que levar em consideração que era outro cenário, outro treinador, outra forma de jogo, tá? Mas o grande destaque para mim aqui são as bolas aéreas, tá? Então, para mim, jogaço para ficar de olho aqui às 16 horas. Esse jogo do Grêmio com o Cruzeiro, Theo, vou deixar de fora, porque eu vou estar completamente focado aqui no Palmeiras com o Flamengo. Então eu vou eliminar esse jogo, mas vamos buscar aqui na Série B alguma coisa para você que vai fazer. Lembrando, o Grêmio dentro de casa tem um desempenho muito bom, não é só o Cruzeiro que joga bem dentro de casa, o Grêmio também. 9 vitórias em 11 jogos, 82% das vezes o Grêmio saiu na frente. A torcida do Grêmio provavelmente vai lotar a arena para ver esse jogo. Tá, vai fazer muito barulho. Ganhar do Cruzeiro aqui seria muito importante. O Grêmio que está com 10 pontos de distância aqui do Cruzeiro. Seria importante para se aproximar do líder e também, óbvio, para se distanciar da galera que está lá de baixo. O Grêmio ficou 64% dos jogos em casa sem sofrer gol, só tomou 4 gols e fez 22. O Cruzeiro não tem bons desempenhos fora de casa. Apesar de ter 5 vitórias em 12 jogos, e se eu não me engano, o Cruzeiro vem de uma virada para cima do Londrina e um empate em casa contra o Chapecoense, que eu acho que nem foi em casa, né? O Cruzeiro acho que acabou jogando, se eu não me engano, em Brasília, né? O time do Cruzeiro não faz bons jogos fora de casa, tá? O primeiro tempo do Grêmio é isso aqui, ó. 82% de vitória, nenhuma derrota, 1 gol sofrido, 14 gols marcados. E aqui é o primeiro tempo do Cruzeiro. Tem pouca vitória? Tem, mas também tem pouca derrota e poucos gols sofridos. Tá? Então encaminha para um jogo muito truncado. Pode ser um jogo excelente para o match odds aqui. O segundo tempo, o Grêmio continua vencendo mais e o Cruzeiro continua perdendo menos, mas ofensivamente o Cruzeiro cresce bastante, só que acaba deixando mais espaço também, tá? Eu vou eliminar esse jogo por conta do horário, é muito jogo ao mesmo tempo, e aqui não cabe a mim fazer tantos jogos assim, é humanamente impossível, tá? Real Sociedade e Barcelona vai entrar quase que na mesma celeuma ali de horário, mas já vai estar no segundo tempo aqui do jogo do Palmeiras contra o Flamengo. O Barcelona não venceu o seu primeiro jogo em casa contra o Rayo Vallecano, e a Real Sociedade venceu o seu primeiro jogo. Se eu não me engano, a Real Sociedade jogou fora de casa contra o Cádiz, exatamente. Não costuma ser um adversário fácil para nenhum time grande. Para Atlético de Madrid, Real Madrid, não costuma ser. Mas historicamente o Barcelona tem sorte e tem jogado bem contra a Sociedade, pelo menos em resultado. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5 vitórias seguidas, pelo menos nos últimos jogos do Barcelona, tá? Por isso esse jogo, na minha opinião, passa a ser tão interessante. Historicamente, ao menos nas últimas temporadas, era muito difícil marcar gol na Sociedade em casa. A Sociedade geralmente ganhava ali por 1-0, 2-1 no máximo, no mais tardar, dentro de casa. Então era muito complicado. Não sei se mudou, eu não acompanhei o primeiro jogo da Sociedade, acompanhei mais o primeiro jogo do Barcelona. Então é um jogo que me causa curiosidade, porque o Barcelona é um time que eu quero trazer de novo para minha prateleira de trabalhar a favor, ou ao menos voltar a trabalhar match odds, porque antes não tinha tanta confiança, pelo menos nessa última temporada, mas a Real Sociedade é um adversário muito cascudo, tá? Às 18 horas a gente tem um Sansão, o São Paulo
pode poupar alguns jogadores para o jogo de ida no Morumbi contra o Flamengo, que vai acontecer na quarta-feira, tá? No dia 20, não tá aparecendo aqui, tá? Mas já é na quarta-feira, se eu não tô enganado. Vou até confirmar aqui, ó. São Paulo e Flamengo. Quarta-feira, dia 24/8, ou seja, são 3 dias de descanso aqui, né? Então São Paulo acredito que pode poupar alguns jogadores. São Paulo está na 11ª colocação do Brasileirão, não acho que vai disputar aqui título, com todo respeito ao São Paulo, então acredito que o São Paulo deva focar aqui nas Copas do Brasil e Sul-Americana, tá? Que já está a Sul-Americana também na semifinal. Então, acredito que essa odd do Santos é justa. Por jogar dentro de casa, o Santos foi eliminado da Sul-Americana, não está disputando a Copa do Brasil, só no Brasileiro. A gente pode ter um jogo bem interessante para match odds aqui, principalmente pelo fato do São Paulo estar possivelmente desfocado, tá? Isso pode apresentar para a gente alguma oportunidade. Vamos dar uma olhada aqui no nosso PDF de apoio. Olha só, São Paulo tem uma vitóriazinha fora de casa nesse Brasileiro, o Santos tem 5 vitórias na Vila, o Santos sai na frente com muita frequência, isso é bom, tá? O Santos falou em marcar em poucos jogos, o São Paulo também, só que o time de São Paulo toma mais gols, né? Não tantos gols assim, mas toma gol quase que todo o jogo. O time do Santos cria mais e marca mais gols, né? É mais efetivo. Dentro de casa tem pouca derrota no primeiro tempo, tá? Vence mais da metade dos jogos. O São Paulo não faz primeiros tempos assim tão ruins, inclusive o grande problema do São Paulo, se a gente pegar aqui, ó, São Paulo é um time que saiu na frente em 45% das vezes que jogou fora, mas ele só venceu um jogo. Significa o quê? É um time com dificuldade de manter a vantagem, fazer a manutenção de vantagem no placar. O segundo tempo do Santos já é bem caído, o time começa a tomar mais gols do que no segundo tempo, vence menos, se eu não me engano, perde um pouco mais, e o time do São Paulo mantém ali a mesma dificuldade, principalmente mantém-se perdendo bastante o segundo tempo. O jogo também pode ser decidido por bola aérea, vários gols de cabeça aqui do São Paulo esse ano, né? Um time que não marca só de bola aérea, mas também de cruzamento, mas tem sofrido gols também nesse fundamento, assim como o Santos, que também marca muito gol de escanteio, tá? E aí, para fechar, a gente tem 2 jogos do Brasileiro, um deles é o Fortaleza com o Corinthians, que tem o Fluminense na Copa do Brasil no dia 24 também, tá? Numa quarta-feira, não tá aparecendo aqui, mas também vai enfrentar o Fluminense lá no Maracanã, tá? Então pode ser que o Corinthians também poupe alguns jogadores, já perdeu para o Palmeiras, já ficou um pouco mais distante do Campeonato Brasileiro, dependendo do resultado do Palmeiras no jogo das 16 horas, fica assim muito distante para o Corinthians tentar buscar esse título do Brasileirão, tá? O Fortaleza, na minha opinião, ele vem num momento de crescimento, apesar de ter sido eliminado na Copa do Brasil pelo Fluminense, então ele pode sim utilizar da mesma função do Santos aqui, às vezes um Corinthians mais desfocado, focando no Fluminense, pode ser, tá? Mas o Corinthians não pode ser tratado aqui como uma zebra que não pode vencer o Fortaleza, pelo contrário, tá? Eu acredito que dá sim para o Corinthians dificultar esse jogo, mas a última vez que foi enfrentar o Fortaleza lá, um empate e uma derrota, tá? O Fortaleza venceu o último jogo. Deixa eu buscar aqui informações sobre esse jogo. Fortaleza. Olha só. Lembrando, Fortaleza está num momento de crescimento, tá? Mas as últimas partidas, pelo menos as estatísticas, tem sido triste o Corinthians fora de casa. Vence mais, sai mais na frente, marca mais gols, só que toma mais gols também, obviamente. O Corinthians tomou 17 gols, o Fortaleza tem muito mais qualidade na criação quando joga em casa, mas tem péssimos atacantes, né? E aí, com todo respeito, eu acho que a saída do Pikachu sentiu demais, fez muita falta para a equipe. O Fortaleza não costuma fazer bons primeiros tempos, tá? O Corinthians também não. O Corinthians perde 64% dos primeiros tempos. E o segundo tempo, o Fortaleza consegue piorar ainda mais na parte de vitória, tá? Mas perde menos, pelo menos, tá? Jogo muito difícil. Não sei se eu vou chegar vivo para conseguir fazer esses jogos às 18, tá? Tem isso também, a questão do cansaço domingo é mais complicado, tá? E por último,
pra gente matar, Goianiense e Cuiabá. O Goianiense está na Sul-Americana na semifinal, mas não é agora o jogo. O Cuiabá só foca no Brasileirão. O Cuiabá tem péssimos números como visitante, tá? 3 vitórias apenas. O time do Goianiense tem apenas 4 vitórias como mandante. A odd 2 do Goianiense, será, cara? Cuiabá. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá essas estatísticas. 4 vitórias do Goianiense, como eu falei, 3 do Cuiabá. O time do Goianiense sai mais na frente, dentro de casa. Tem uma criação bem maior de grandes chances, um aproveitamento pequeno. Olha só, o Cuiabá, apesar de criar menos, o aproveitamento dele é melhor do que o do time do Goianiense, tá? Então, um time que se estivesse criando mais, obviamente já está marcando bem mais gols aqui do que o Goianiense, só que o time do Cuiabá cede muitas oportunidades de gol, tá? O primeiro tempo do Goianiense é muito fraco, o time só vende 9%, marca poucos gols. Aliás, tem uma cara enorme de empate aqui, pelo menos no primeiro tempo. Aí no segundo tempo eu já tenho o Goianiense crescendo um pouco mais o número de vitória, reduzindo o número de derrota, marca mais gols, só que a gente também tem um Cuiabá saindo mais para o jogo, até com uma possibilidade de gols aqui no segundo tempo, mas também não vamos exagerar, né? Precisa ser uma longa exposição. O time do Goianiense tem sofrido muitos gols pelo alto, 7 gols de cabeça, 7 gols de escanteio e tomou 2 gols de contra-ataque. O Cuiabá não é tão bom nesses fundamentos de bola aérea, o Cuiabá é mais forte aqui nos chutes de fora da área, tá? É isso, meus amigos, mais um episódio lindo de Game of Thrones para vocês. Estão cansado, tá? Vou dar uma descansada agora, ficar um pouco com a família. Faz o simples, não inventa moda não, tá bom? É sempre um prazerzaço.